O sol estava se pondo quando a Hilux 0 km parou na curva da estrada de terra. Sebastião Cordeiro, 72 anos, desceu do banco do passageiro com dificuldade, suas mãos trêmulas segurando apenas uma pequena sacola de pano. O motor continuou ligado. Com a sua idade e experiência, faça esse dinheiro render, disse Mariana, sua única filha, jogando uma moeda de R$ 1 pela janela aberta. A moeda quicou no chão empoeirado e rolou até parar próximo aos pés descalços do velho. Ah, ia me esquecendo. Sabe aquelas terras imprestáveis perto da serra? Pode ficar para você. Ela jogou uma pasta amassada com alguns papéis pela janela e pisou no acelerador. A caminhonete desapareceu numa nuvem de poeira vermelha, deixando apenas o eco do motor e o silêncio pesado do fim de tarde. Sebastião ficou parado por longos minutos olhando o ponto onde as luzes traseiras haviam sumido. Depois, devagar, abaixou-se e pegou a moeda. O metal estava quente do sol e tremia em sua mão. Recolheu os papéis espalhados pelo chão. Eram mesmo as escrituras das terras imprestáveis. 15 hectares de chão pedregoso no pé da Serra do Gavião, onde nem capim nascia. A primeira noite, dormiu embaixo de uma árvore, usando a sacola como travesseiro. No bolso da camisa surrada, guardava R$ 1 como se fosse um talismã. Ao amanhecer, começou a caminhar em direção às suas terras. O começo da descoberta. As terras ficavam a 8 quilômetros dali. Sebastião conhecia cada pedra daquele lugar. Havia crescido por ali antes de se mudar para a cidade onde Mariana nasceu e onde ela agora prosperava como advogada. Durante anos, aquelas terras permaneceram abandonadas porque nada crescia nelas, exceto algumas plantas espinhosas e uns pés de mandacaru. Quando finalmente chegou, estava exausto. Sentou-se numa pedra grande e lisa, a mesma onde costumava descansar quando menino. Foi então que notou algo diferente. A pedra tinha uma coloração estranha, com veios esverdeados que não lembrava de ter visto antes. Curioso, arranhou a superfície com uma lasca de ferro enferrujada que encontrou. O risco revelou um brilho metálico inconfundível. Sebastião sorriu pela primeira vez desde que havia sido abandonado. Seus olhos, embaçados pela idade, brilharam com uma sagacidade antiga. Ele não era apenas um velho aposentado. Era geólogo aposentado, formado nos tempos em que a profissão ainda era rara no interior. Havia passado 40 anos estudando solos e rochas antes de se aposentar. O segredo da serra. Durante as próximas semanas, Sebastião fez sua própria casa na terra, um pequeno barraco de madeira e lona que construiu com as próprias mãos. Usou o R$ 1 para comprar pão e algumas ferramentas básicas na cidade mais próxima, caminhando os 8 quilômetros de ida e volta todos os dias. Mas não era comida que ele estava procurando. Todas as manhãs, metodicamente, ele explorava cada campo de sua propriedade. Coletava amostras de solo, examinava as formações rochosas, mapeava os veios de mineral na sua cabeça. E o que descobriu o deixou sem fôlego. Aquela não era terra imprestável. Era terra rica. Muito rica. Os veios esverdeados eram depósitos de cobre de alta qualidade. Mas não era só isso. As análises rudimentares que fazia com velhas técnicas de campo indicavam também a presença de ouro, zinco e, mais surpreendente ainda, terras raras. Elementos essenciais para a fabricação de tecnologia moderna. A terra imprestável era, na verdade, uma mina. O homem que fingiu ser pobre. Sebastião sabia que não podia revelar sua descoberta precipitadamente. Precisava de capital para fazer análises adequadas e obter as licenças de exploração. Mais importante ainda, precisava manter segredo até estar tudo regularizado. Então, começou a representar um papel. Tornou-se o velho Sebastião, o coitado que havia sido abandonado pela filha e agora vivia de favores. Caminhava até a cidade, onde aceitava pequenos trabalhos, varria a frente das lojas, carregava compras para senhoras, cuidava de jardins.
As pessoas se compadeciam dele e lhe davam comida, roupas velhas, uns trocados. Mas cada centavo que ganhava, cada favor que recebia, era cuidadosamente guardado e investido. Sebastião usava o dinheiro para comprar discretamente os equipamentos que precisava, fazendo pedidos pequenos em cidades diferentes para não despertar suspeita. A estratégia do tempo. Meses passaram. Sebastião havia confirmado suas suspeitas. Suas terras continham uma das maiores reservas minerais da região. Calculou que, adequadamente explorada, a mina poderia gerar uma fortuna de centenas de milhões. Mas ainda esperou. Usou seus conhecimentos para fazer parcerias discretas com empresas de mineração, sempre se apresentando como um simples intermediário. Negociou contratos de sondagem e pesquisa por preços relativamente baixos, prometendo, de forma vagamente imprecisa, um retorno no futuro. Exclusividade, direitos de exploração, percentuais de royalties. Tudo em nome de uma empresa que criou, Cordeiro Mineração Ltda, onde ele mesmo era o único sócio. Durante todo esse tempo, Mariana não deu notícias. Sebastião soube por conhecidos que ela havia vendido a casa onde moravam na cidade e se mudado para a capital, onde montou um escritório de advocacia próspero. O primeiro pagamento. 1 ano após ter sido abandonado, Sebastião recebeu seu primeiro pagamento da mineradora. R$ 1.200.000, apenas como adiantamento pelos direitos de exploração. Ele continuou morando no barraco, usando roupas remendadas, caminhando para a cidade. Mas agora o fazia sorrindo por dentro. A notícia que correu. Foi inevitável. Quando os caminhões da mineradora começaram a chegar, quando as primeiras escadações revelaram a riqueza do subsolo, a notícia espalhou-se como fogo em palha seca. O velho abandonado descobriu uma mina de ouro. Sebastião Cordeiro é o novo milionário da região. A terra imprestável vale uma fortuna. O retorno da filha. Mariana chegou numa BMW preta 3 dias depois que a notícia saiu no jornal da capital. Sebastião estava sentado na mesma pedra onde tudo começou, agora sabidamente valiosa, quando ouviu o som do motor. Ela desceu do carro usando salto alto e terno, completamente deslocada naquele cenário rural. Seus olhos procuraram pelo pai e o encontraram, ainda usando as mesmas roupas velhas, ainda com a mesma aparência simples. Pai, eu soube da descoberta. Sebastião olhou para ela em silêncio, girando uma moeda de R$ 1 entre os dedos. Senta aqui, filha, Sebastião disse calmamente, batendo na pedra ao lado dele. Mariana se aproximou hesitante, tentando equilibrar o salto no terreno irregular. Pai, eu quero pedir perdão. Quero cuidar do senhor agora. Podemos ser uma família de novo. A proposta. Sebastião continuou girando a moeda. Era a mesma moeda de R$ 1 que ela havia jogado no chão 1 ano antes. Sabe, Mariana, eu pensei muito sobre aquele dia. Sobre o que você me disse. Pai, eu não estava em mim. Você disse para eu fazer esse dinheiro render. Ele levantou a moeda. E foi o que eu fiz. Ele contou toda a história. A descoberta, os meses de estratégia, os contratos, os milhões que já haviam chegado e os muitos milhões que ainda viriam. Mariana ouviu em silêncio, os olhos arregalados. A mineração vai render, pelos próximos 20 anos, aproximadamente 15 milhões por ano, Sebastião concluiu. 300 milhões no total. Mariana engoliu seco. Pai, Agora eu tenho uma proposta para você. Sebastião se levantou, guardando a moeda no bolso. Com a sua experiência em advocacia, você pode fazer esse dinheiro render ainda mais. Ele tirou do bolso um envelope. Aqui tem um contrato. Você pode trabalhar para mim, administrando a parte legal de tudo isso. Salário, R$ 1 por mês. O silêncio foi absoluto. Só se ouvia o vento assobiando entre as pedras. E tem mais uma coisa.
Sebastião apontou para um pequeno quadrado de terra árida, próximo ao barraco onde morava. Vê aquela área ali? Totalmente imprestável. Não tem mineral nenhum. Não serve para nada. Você pode ficar com ela se quiser. A escolha. Mariana olhou para o pai, depois para o contrato, depois para o pedacinho de terra oferecido. Suas mãos tremiam. Pai, eu mereço isso. Eu sei que mereço. Mas o senhor realmente quer que eu trabalhe por R$ 1 por mês? Foi o que você me deu para começar, Sebastião respondeu. Achei justo. Ela fechou os olhos, respirou fundo. E se eu aceitar? Se eu trabalhar bem? Se eu provar que mudei, existe uma chance de voltarmos a ser pai e filha? Sebastião olhou para ela por um longo momento. Depois, sua expressão se suavizou. Mariana, você sempre foi minha filha. Mesmo quando me abandonou, mesmo quando me humilhou. Isso nunca mudou. Ela começou a chorar. Mas ser família de novo, isso você vai ter que conquistar. R$ 1 de cada vez. O novo começo. Mariana aceitou a proposta. Vendeu a BMW, voltou para a região, alugou uma pequena casa na cidade próxima. Todos os dias caminhava os 8 quilômetros até a mina para trabalhar. No primeiro mês, organizou toda a documentação legal da empresa. No segundo, renegociou contratos que resultaram em 3 milhões a mais de lucro. No terceiro, estabeleceu parcerias internacionais que duplicaram o valor da operação. E no final de cada mês, Sebastião lhe pagava R$ 1. Mas também no final de cada mês, pai e filha jantavam juntos no pequeno restaurante da cidade. Sebastião pagava a conta com o dinheiro que sobrava dos seus milhões, brincava ele. A lição. Um ano depois, numa noite em que estavam jantando, Mariana olhou para o pai. Pai, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor realmente vai me pagar R$ 1 por mês para o resto da vida? Sebastião sorriu, tirou do bolso um envelope grosso e colocou na mesa. Isso aqui é o seu verdadeiro salário. 15% de todos os lucros da mineração. Uns 2,5 milhões por ano, aproximadamente. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Mas, pai, por quê? Porque você precisava aprender que dinheiro não faz família. Trabalho honesto faz, respeito faz, amor faz. Ele segurou a mão da filha. Você trabalhou este ano inteiro por R$ 1, mas o fez com dedicação, com carinho, se humilhou, se esforçou. Agora eu sei que você mudou de verdade. E se eu não tivesse mudado? Aí você ficaria com R$ 1 mesmo. Ele riu. E eu ia doar tudo para a caridade quando morresse. O epílogo. 5 anos depois, Sebastião morreu peacefully, dormindo, aos 77 anos. Deixou uma fortuna de mais de 200 milhões para Mariana, que havia se tornado não apenas sua sócia, mas sua melhor amiga. No testamento havia uma carta. Minha querida filha, quando você me abandonou com aquele R$ 1, pensei que havia perdido tudo. Descobri que havia ganhado uma oportunidade. A oportunidade de provar que amor verdadeiro não tem preço, mas tem valor. Você me pagou esse valor de volta, centavo após centavo, dia após dia, com sua presença, seu trabalho, seu carinho. Agora tudo isso é seu, porque você mostrou que sabe o que realmente importa. Use bem. Seu pai que sempre te amou. Sebastião. Mariana guardou a carta junto com aquela primeira moeda de R$ 1, que manteve numa moldura em sua mesa até o fim de sua vida. E toda vez que alguém lhe perguntava sobre o segredo de sua riqueza, ela respondia sorrindo. Tudo começou com R$ 1 e uma lição que meu pai me ensinou.
que não importa quanto dinheiro você tenha, se não souber o valor das pessoas, você sempre será pobre. A mina de Sebastião continua rendendo até hoje, mas a verdadeira riqueza que ele deixou não pode ser medida em dinheiro. Foi o amor que soube transformar abandono em reencontro, humilhação em humildade e ganância em gratidão. Porque no final, o velho Sebastião estava certo. Com idade e experiência, R$ 1 pode render muito mais do que dinheiro. Pode render uma família.